Então vamos lá, pessoal. Mas só para vocês terem um parâmetro assim de mais ou menos onde a gente está, né? Então assim, a gente já falou do carro quase como um todo, né? Então agora, ó, já estamos na parte mecânica, né? Já falamos de suspensão, freio, roda, pneu, transmissão mecânica, transmissão automática. A gente fala de bloco do motor. Próximo assunto, cabeçote, um pouquinho de cilindrada, lubrificantes, arrefecimento e distribuição. Mais na frente, sistema de gerenciamento e finalizamos com carroceria. O tempo está passando, como a gente falou, né? Persistência e você fazendo ou não, né? O tempo passa de qualquer jeito. Então é bom a gente estar aqui. Estamos juntos, né? Então vamos lá, vamos falar hoje de bloco. O que é o bloco do motor, pessoal? Estou falando sentado porque eu vou manipular a imagem ali, ó. O bloco do motor é essa peça aí, ó. Assim, é a peça de, vamos dizer assim, quando a gente fala número do chassi, número do bloco, né? A carroceria e o bloco do motor são as peças principais. O cara lá, se ele vai adulterar um carro, se roubou um carro, a primeira coisa que ele tem que preocupar é com o número do bloco e com o número do chassi, né? Suspensão, direção, freio, um disco de freio, uma coisa mais simples, né? Mais fácil de trocar. Agora, você vai trocar um bloco do motor, vai ter que trocar cabeçote, vai ter que desmontar muita coisa. Então, é uma peça, assim, de muita, entre aspas, né, responsabilidade, né? Então, assim, dentro dele, ó, vão montados lá os pistões, as bielas. Então, assim, é a parte principal do motor, é o bloco, né? Por isso ele precisa ser uma peça resistente, porque as bielas e os pistões vão funcionar dentro dele, as manivelas, e ele também vai montado nele alternador. Quando o carro é bomba de direção hidráulica, vai preso nele. Tudo está preso ali no bloco, né? Tem veículo que o bloco faz quase que parte do chassi. O motor faz parte praticamente da estrutura do veículo. É o veículo mais pesado, né, que a gente está falando. Então, assim, o bloco ele vai acondicionar todos esses elementos, beleza? Você vê que o bloco ele é uma peça que ele tem uma geometria, né, muito complexa, né? Cheio de detalhe, né? Cheio de reforço, né? Aí a gente tem os furos aqui, que são os cilindros, né, que são usinados para onde os pistões vão trabalhar, junto com os anéis e tal. Então, assim, basicamente os blocos, a grande maioria dos veículos, né, até veículos de passeio, ainda são ferro fundido hoje, né? Tem alguns em alumínio ao silício, né? Uma liga de alumínio, não é alumínio puro, é alumínio ao silício para dar mais, o alumínio ficar mais resistente. O silício vai dar uma resistência maior nele. Nós vamos falar de cabeçote, né? Nosso próximo assunto. Mas no caso dos blocos, é o ferro fundido vermicular, tá? Que já é uma evolução do ferro fundido cinzento, tá? Então, assim, o que é o ferro fundido, né? Só para a gente entender. Vamos voltar lá, vamos jogar umas 4 marchas para trás aí. A gente não falou que o bloco precisa ser uma peça muito resistente? Então, ele vai suportar temperaturas altas. Uma temperatura de combustão é muito alta. Pressão aí de 190 bar, às vezes até mais, momentâneo, né? Temperatura de funcionamento aí de 102, pode chegar a 115, mas ele tem que suportar tudo isso. Então tem que ser um material que tem uma estabilidade térmica muito grande. Ele não pode ficar dilatando e contraindo. Concorda comigo? Então, o ferro fundido ele tem essa característica, beleza? O que é o ferro fundido, então? O ferro fundido, quando a gente tira o minério lá da montanha e vou fazer o ferro, né? Vou jogar aquela mistura, eu vou fundir o minério, né? Vou aquecer aquilo ali a uma temperatura altíssima lá no alto forno, lá na Mannesmann, na Uzi Minas. Vou jogar o minério lá dentro, vou aquecer e vou jogar oxigênio. Lá no alto forno, como se fosse uma panela, tem injetor de oxigênio nas laterais.
Vocês já visitaram alguma siderúrgica aqui alguma vez? Digita no YouTube depois, funcionamento do alto forno, por exemplo. Aí esse ferro, esse minério, ele tá lá, queimando como se fosse um mingau, a 1534 graus. Só isso de temperatura, né? Só de você passar perto, você já queima, né? Então, quando tá fazendo esse mingau aí de ferro puro, né, vamos dizer assim, do minério, eu gero várias composições do ferro, entre aspas, tá? Só que tem um percentual de carbono muito grande, beleza? Então eu não chego lá, derreto aquele mingau e já faço o bloco do motor, né? Eu preciso dar uma depurada naquilo ali, beleza? Porque lá dentro, eu estou tirando ali, eu estou fazendo um chamado ferro gusa, beleza? Gusa assim, ó. Tá? Tá legal? Eu faço o ferro gusa. Então o ferro gusa é um material que ele tem muito carbono nele, tá? De quando frágil demais, muito duro e muito frágil, quebradiço, beleza? Ele não serve para quase nada, tá? Então eu preciso pegar esse ferro gusa e manusear ele na composição dele para tirar dele o percentual maior de ferro. Tirar a parte de carbono, né? Deixar para outras coisas e pegar o ferro ali. Isso a gente vai conseguir nas faixas de temperatura, tá bom? E composição dele. Eu vou adicionando outros materiais, né? Mais ferro, né? Puro, outros metais, para eu conseguir tirar dele o aço doce, que é o aço comum, que a gente está acostumado aí. Antigamente, né, a gente tinha o aço SAE 1020. Agora a gente tem os óleos, né, classificação dos óleos lubrificantes, né? SAE 20W50, que é uma classificação de óleo lubrificante. A SAE também classifica os materiais, né, os aços. O SAE 1020, por exemplo, é um aço com 2% ali praticamente de carbono. É muito pouco. Mas só esse carbono aí já altera totalmente as características dele. SAE 1030 já aumenta o percentual de carbono, SAE 1040, aí já o aço já vai ficando com um teor de carbono muito grande, já vai ficando mais duro, mais resistente, mais quebradiço. Beleza? Então, quanto menos carbono se tem, mais fácil de usinar. Porém, ele vai oxidar mais rápido, ele vai se deteriorar mais rápido. Beleza? Quanto mais carbono, mais duro, mais resistente, mais difícil de usinar. É aí que entra o ferro fundido. Lá dentro do alto forno, nós temos isso aqui que acontece. Ó. A gente tem uma escala aqui de temperatura que vai até 1534 graus. E aqui eu tenho um percentual de carbono. Tá? Ó, a mistura que está lá dentro, de tudo misturando, e aqui a temperatura. Tá? Nessa região aqui, ó, com aproximadamente 0,02% de carbono, eu tenho ferro puro. A essa temperatura aqui, ó, próximo de 700 graus, você consegue tirar o ferro puro aqui. Se for lá nessa temperatura, com essa composição aqui, ó, 0,02, você tira o ferro puro, tá? E esse ferro, ou aço, né, ele vai até nessa média aqui de 0,08. Tá? Nessa região aqui, nessa composição aqui, ó. Legal? Então aqui você tira a maioria dos aços conformáveis, né, que eu posso moldar, estampar, fazer uma carroceria, fazer uma cadeira, beleza? Fazer uma estrutura metálica da oficina. Passou disso aqui, ó, ferro fundido. E vai até 4% mais ou menos. É muito pouco, né? Mas para o aço é muito. Acima disso aqui só ferro gusa. Você não consegue nem moldar, não consegue fazer nada. Ele vai servir de enxerto, de base para você, como se fosse assim, um colega meu fala miolo de jaca, né? Aqueles doces que a base dele é sempre a mesma coisa, só muda o gostinho. Então o ferro é a mesma coisa. O ferro gusa vai estar ali para engrossar o mingau, vamos dizer assim. O que a gente precisa entender é esse percentual de carbono e o que ele altera no material.
Então, no ferro fundido do bloco, eu vou ter ali, ó, um percentual de carbono grande, maior do que o do aço. Aqui, ó, em torno de 0,8%. Tá bom? Que é o meu ferro fundido, FeFu, né? Que vai ser a mistura do ferro, o carbono e um pouquinho de silício, que é o ferro fundido vermicular. Tá bom? Por que ele chama vermicular? Porque quando eu pego ele, olho no microscópio, se eu pegar um ferro fundido nodular, que é um ferro fundido mais grosseiro, eu vou ver pontinhas de carbono. Isso pode ser bom e pode ser ruim. É bom porque eu tenho muito carbono, vai dar resistência. Só que eu posso ter imperfeição de usinagem, beleza? A resistência ele pode ficar mais quebradiço por causa desse ponto de carbono. E o vermicular não, ele fica mais homogêneo. Então os carbonos eles vão aparecer como se fosse vermezinho mesmo, umas células bem esticadas dentro do ferro fundido. Tá? E ele vai ficar muito resistente, muito estável. Então, quando a gente fala de bloco do motor hoje, se for de ferro fundido, é ferro fundido vermicular. Beleza? Então, assim, quando a pessoa fala assim, voltando para a nossa prática agora, vou soldar o bloco. Vocês acham que a pessoa vai conseguir? O bloco está trincado, vou encher lá e vou soldar. Vai ter uma dificuldade muito grande para chegar no não é? Porque, por exemplo, para ele soldar um bloco de motor, primeiro, ele vai ter que aquecer aquela área a uma temperatura altíssima, próximo de 1500 graus. E para juntar com o outro material também vai ter que estar nessa temperatura. Então, nisso aí eu posso deformar o bloco, não consigo soldar ferro fundido por causa dessa temperatura altíssima. O aço, tudo bem, né? Ele é mais maleável. Agora o ferro fundido não, ele é muito duro. Qualquer dilatação que tiver ali, agora vai estar mole e vai dar para soldar. Eu já danifico o bloco. Então toda solda que se tem em ferro em bloco, ela não é uma solda confiável. O cara pode até fazer, mas vamos dizer assim, ele depositou o material, ele não uniu. Ele só encheu ali, visualmente. Legal? Então deu trinca, deu vazamento, é troca. Não inventa moda não, que vai dar ruim. E lá dentro do bloco, pessoal, nós vamos ter o quê? Os caminhos da água e os caminhos de quem? Do óleo, né? Do óleo lubrificante. Se a gente der uma avançada aqui, ó, tentar chegar mais pertinho, ó, canal ali, ó, os canais de lubrificação, não é isso? Não é? Chique demais, né? Canais de lubrificação, se não me engano, são esses dois aqui, não é isso? Sobe a lubrificação para o cabeçote, né? Aqui, ó, isso aqui são as roscas, né, onde vão os parafusos para prender o cabeçote no bloco. As galerias de água, que são essas aqui, ó, essas curvinhas aí, tá? Lembrando que em alguns motores aí no T270 e no T200 nós temos os defletores, né, que vão ali, né, o defletorzinho aqui, ó, né, vão nos cantinhos aqui, ó, de plástico mesmo, na galeria, para direcionar melhor a galeria de água ali. Ao invés de construir o defletor de metal, de ferro fundido, a empresa preferiu falar, vou fazer isso, o defletor é uma coisa simples, faça um defletor ali de polímero, não tem problema. Muito mais inteligente, né? Muito mais prático, né? Do que fundir isso no próprio bloco. Por isso que a gente tem esses defletores de água ali. Bom, então assim, outra coisa, a usinagem do bloco também, quando a gente olha os cilindros aqui, né, onde os pistões trabalham, ó, ele sofre ali uma usinagem, precisa ser usinado. Não, o bloco é de alumínio, como é a maioria dos blocos de motor dos carros hoje. Beleza, o bloco é de alumínio, mas a camisa onde o cilindro trabalha, que é esse caso aí, ela é de ferro fundido. Precisa ser. Se a gente pegar lá os mancais, o mancal também é de alumínio, mas se você for usinar, eu fui cortar um motorfire uma vez, é tudo de alumínio. Vim com a fresa, meu filho, na hora que estava cortando alumínio, beleza. Começou a cortar perto do mancal, a fresa já começou, opa, vamos parar. Porque tem uma peça mais dura aí dentro.
que eram os mancais lá de ferro fundido. Tá? Mesmo você olhando assim visualmente, você só vê o alumínio, mas ali dentro tá ali os mancais. Então, muito importante a gente saber dessa construção e os cuidados. Então, o principal cuidado, o bloco não pode levar pancada, né? Por exemplo, martelo, bater no bloco com o martelo é muito frágil, eu posso quebrar o bloco. Legal? Martelo pesado mesmo, né? Então, um material muito frágil, ele vai quebrar com facilidade, ele é muito resistente, né? A compressão, né? Tá um pesadão, mas se eu dar uma pancada com outro material duro, eu posso quebrar esse bloco dependendo de como eu bato. Beleza? Ele não vai amassar, ele vai quebrar. Beleza? Porque é muito frágil, né? Tranquilo? Então esses aí são os cuidados que a gente precisa ter com o bloco.